Nesta quarta-feira, dia 4, a Câmara Municipal de Limeira foi sede de uma audiência pública para discutir a Sociedade Anônima de Futebol da Inter de Limeira e a concessão do Estádio Major José Levi Sobrinho, o Limeirão. A reunião foi organizada pelos vereadores Júlio César dos Santos, Jorge de Freitas e Terezinha Aparecida Guarnieri, que são membros da Comissão de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo do Legislativo. Além deles, também marcaram presença o advogado especialista em direito esportivo, Dr. Roliandro Antunes da Costa, o presidente da Internacional, Danilo Rodrigues Maluf, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Paulo César Scavariello Júnior, e o representante do Conselho Fiscal do time, Ricardo Gonçalves. Na abertura do evento, o presidente da comissão, o vereador Dr. Júlio, apresentou informações sobre o Limeirão, enfatizando que o estádio é parte do patrimônio público da cidade. Na apresentação, foi mencionada a Lei Ordinária número 1706 de 1980, que concede o estádio à Associação Atlética Internacional para uso vitalício enquanto ela for um time de futebol profissional. Na terça-feira, dia 3, o Conselho Deliberativo da Inter aprovou a transição para um novo estatuto oficial que contempla tanto a SAF quanto o modelo associativo. Essa alteração foi aprovada por unanimidade. Segundo o Dr. Júlio, o próximo passo será a convocação de uma Assembleia Geral para aprovar a alteração no Estatuto, tornando a Inter apta a aderir ao modelo SAF. Vai depender de uma Assembleia Geral. Ontem que foi feito é uma autorização por parte do Conselho Deliberativo da Internacional e depois tem que ser chamada uma Assembleia Geral que tem que ser convocada previamente e 15 dias depois é que ela vai ser feita, para depois sim aprovar o estatuto. Mas houve uma pré-aprovação do estatuto. Olha, é uma reunião de esclarecimento. Nós fazemos parte da Comissão de Saúde, Esporte, Lazer e Turismo aqui da Câmara Municipal de Limeira e a Internacional aventou-se na formação da SAF, Sociedade Anônima de Futebol. E o Estádio Municipal Major José Levi Sobrinho. E foi chamada uma audiência para que a população possa estar participando, vendo, interagindo, integrando e vendo o que acontece naquele patrimônio público que é a Internacional de Limeira. Roliandro Antunes da Costa, advogado mestre em Direito Esportivo e especialista em SAF, ficou encarregado de tirar dúvidas técnicas dos presentes. Ele também abordou a questão da concessão do Limeirão, afirmando que a Prefeitura precisa criar um projeto de concessão que seja atraente para despertar o interesse de investidores. Eu acho bacana esse movimento feito pela Câmara Municipal de uma audiência pública. Eu sou sempre defensor de uma audiência pública porque ela sempre vai expor para a população o posicionamento do poder público na defesa do interesse público. O que é a SAF? A Sociedade Anônima do Futebol, e isso será da Inter de Limeira. Consequentemente, ela pode continuar eventualmente explorando num outro modelo o estádio. E aí a ideia de contribuir aqui na fala é que principalmente o interesse público seja defendido por uma modernização do estádio numa nova concessão, onde você atraia, através de um projeto feito pela Prefeitura, investidores para que haja, então, um futuro estádio ou uma arena onde possa ser de multiuso para a sociedade de Limeira. Uma coisa é o estádio concedido, onde você tem um projeto feito pela Prefeitura, que é aprovado pelos vereadores através da legislação, né, e depois sancionado pelo próprio prefeito, onde você vai ter provavelmente uma licitação para atrair investidores para o estádio. Isso não tem... numa nova concessão, sairia a Inter de Limeira diretamente e entraria o investidor para poder cuidar de uma arena. Vai investir X milhões de reais num novo projeto, numa modernização do estádio, onde vai ser explorado de forma multiuso. Isso que vai atrair o investidor. A SAF não tem a ver com a Prefeitura, não tem a ver com a Câmara. A SAF tem a ver, na verdade, com a Inter de Limeira, onde ela vai adotar um modelo, saindo do modelo associativo e indo para um modelo empresarial, que isso também vai atrair investidores para poder colocar dinheiro na Inter de Limeira, para poder, na verdade, ter novos jogadores, ter futuras vendas de atletas e assim por diante. Na sua explanação você disse que a Inter hoje está meio que no uso exclusivo ilegal, uso vitalício no caso, né? A concessão vitalícia ela é ilegal. Eu queria que você explicasse também, para deixar registrado também na reportagem. Tá, é assim, ó, isso é um posicionamento que eu tenho como advogado. Isso não quer dizer que seja a realidade da situação. Isso quem tem que avaliar é a própria Câmara Municipal, através dos vereadores e dos advogados, dos procuradores da Câmara, bem como a Prefeitura, através de seus procuradores e tudo mais. Por quê?
A lei de 1980, ela prevê, eu fiquei sabendo disso hoje, que a Inter tem uma concessão vitalícia. A lei de concessões, que é de 95, pós-Constituição de 88, ela fala que existe a necessidade de ter prazo determinado. E então, existe uma inconsistência. A lei hoje está ilegal, a Inter está usando ilegal? Não, está com base na lei de 1980. Agora tem que ver se essa lei ela estaria vigente ou não em face da lei federal. Isso não sou eu que vou dizer, quem vai dizer são os procuradores da Câmara e da Prefeitura. Por isso, talvez, a necessidade de aproveitar esse movimento agora de modernização de estádios em arenas, multiuso, etc., e já fazer um ajuste na legislação atual, prevendo uma nova concessão para quem for investidor num projeto integrado com vários equipamentos de interesse público e que principalmente tenham, então, também um prazo. Isso para 30 anos, 50 anos, para que haja exploração disso. Então essa audiência pública marcada com maestria aí pelo Dr. Júlio esclareceu muitos pontos e é importante essa discussão porque é o futuro da nossa internacional, né, da nossa amada internacional. Então eu acho muito, muito importante passar todas essas informações para a cidade de Limeira, né, que a internacional não é do conselho, não é da diretoria executiva, e sim da cidade de Limeira. Nós somos passageiros, né? Somos passageiros na internacional, estamos hoje, né, dirigindo ela, então é uma responsabilidade gigante e essa discussão é muito importante para amadurecer os projetos e as ideias. O torcedor, ele sempre quer saber o quão perto da SAF, da formalização da SAF, a Inter está. Com essa reunião de hoje aqui, dá para se dizer que está mais próximo da SAF ou não? Essa reunião de hoje não é especificamente sobre logicamente que fala sobre a SAF, mas tem a parte da concessão do estádio, né? A reunião importante foi a reunião de ontem, né, do Conselho Deliberativo da Internacional, que aprovou, né, por unanimidade o nosso novo estatuto. O estatuto que está inserido a lei da SAF, e a Internacional hoje pode buscar investidores. Para terminar então, a questão do estádio, como você tranquilizaria o torcedor da Inter ou o munícipe na questão dessa concessão do estádio? Como seria essa concessão aí, o modelo? Nós vamos estudar certinho, né? É uma coisa nova, vamos estudar certinho, mas podem ficar tranquilos, nós estamos estudando primeiro a lei da SAF, lógico. Vamos verificar todos esses pontos aí. O torcedor leonino pode ficar tranquilo que todos estão estudando com afinco, né, para buscar o melhor caminho para a Internacional.